Situação inicial, conto 4, a teoria do medalhão. Bom, temos como cenário a residência do pai e do filho. É de noite, por volta das 11 horas, sai o último convidado da data comemorativa do aniversário do filho, de 21 anos. E aí o pai chama o filho para ter uma bela conversa, uma boa conversa. Conversa não entre mais pai e filho, e sim entre dois amigos sérios. E essa conversa é tipo um aconselhamento do pai ao filho, que o pai tenta explicar o que é medalhão e como se tornar um medalhão. E assim acontece um diálogo um pouco longo entre os dois, até um certo horário, onde o pai tenta persuadir o filho a ser uma pessoa bem-sucedida. Olá, galera. Então, agora eu vou fazer um resumo sobre o conto de Machado de Assis, a teoria do medalhão. Então, a teoria do medalhão é a história de um pai que, após um jantar de aniversário do seu filho, o chama para ter uma conversa. Nessa conversa, eles tratam sobre o futuro do filho, que agora já está na maioridade, e o pai começa a aconselhá-lo que, para garantir que o esforço dele durante toda a vida seja recompensado, ele deve, além de sua profissão, cultivar o ofício do medalhão. O ofício requer uma pessoa que não pense muito, não tenha ideias próprias, que viva para ser popular e chamar atenção. Esse ofício requer uma pessoa que quer ter o nome lembrado, mas sem muitos esforços, parecendo ser culto, sábio, que agrada a todos, simpático, quando na verdade não é. Para isso, não se deve ter ideias que divirjam das demais, ser conveniente com a maioria das pessoas, ser tido como necessário em todos os lugares, eventos sociais e festas. O pai aconselha a ele diversas formas de como não ter ideias próprias, como passear sempre acompanhado, ir em livrarias apenas para contar piadas ou acontecimentos do dia, saber dar ideias já pensadas na filosofia e sobre as ciências, mas impedir que algumas dessas ideias influenciem para reflexão ou mudar seu pensamento. É importante apenas ter fama de ser sábio, sem necessidade de ser. Enfim, ser um medalhão é ser uma figura considerada na sociedade, respeitada, querida pela maioria das pessoas. Isto para ser lembrado durante a vida todinha e também ser lembrado depois da morte. Tipo de linguagem utilizada neste conto. É uma linguagem que varia muito e tenta exprimir a opinião do autor. E essa opinião expressada pelo autor motiva os leitores a terem um senso crítico em relação a uma vida de aparências, em relação a viver de aparências. E o objetivo dela ser usada assim, dessa forma, é que as pessoas daquela época, também pode acontecer nos dias atuais, não siga nada vinculado a esse sistema de polaridade que visa viver de aparência. E como eram os costumes da época? Quando fiz a leitura do conto, percebi que o diálogo entre o pai e o filho era uma conversa formal e cheguei à conclusão de que essa formalidade era o costume da época, era uma forma de respeito. É uma história que poderia ocorrer nos dias atuais? Não. Hoje em dia é quase impossível um filho ter um diálogo como esse, com seu pai. Então, um trecho do conto que eu achei bem importante e que amplificou a minha análise foi o trecho. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço,
Mas que ofício, não me dirá. Nenhum me parece mais útil e cábido que a de medalhão. Ser medalhão foi um sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai. E acabo como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor e exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeite, mas modere-os, de modo do que os 45 anos possa estar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse: a gravidade é o mistério do corpo. Definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emoção do espírito. Essa é a do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida, quanto à idade de 45 anos. O desenvolvimento. Bom, no início do conto, o pai pergunta ao filho se ele está com sono, e este responde não, senhor. Então, o pai chama o filho para ter uma conversa sobre as várias possíveis carreiras que o filho pode ter, e esse destaca o sonho de sua juventude de se tornar medalhão. A história se desenvolve com um certo tom de ironia, e com o desencadear do conto, o pai vai contando ao filho o que é ser um medalhão. Com o desenvolvimento do diálogo, Machado de Assis mostra através do pai como a sociedade brasileira era hipócrita, por apresentar ser o que não é. Clímax. O clímax desse conto ocorre quando o filho questiona o pai acerca da semelhança do seu discurso com a de Maquiavel e o príncipe. O desfecho do conto da teoria do medalhão se dá quando o pai remete à necessidade do filho de sempre manter-se neutro, usar e abusar de palavras sem sentido, sendo uma bela ironia sobre como encontram-se os valores da sociedade de sua época. Portanto, medalhão, tipo criado pelo autor neste conto, se caracteriza por apresentar ser o que não é. Espaço. O espaço utilizado durante toda a narrativa, utilizado pelos personagens durante o diálogo entre o pai e o filho, é nada mais nada menos que a própria residência deles. Sobre o tipo de narrador, o conto Teoria do Medalhão não apresenta um, por ser apenas um diálogo entre duas personagens, o pai e o filho. Tipos de personagem. Nesse conto só há apenas dois personagens, o pai e o filho. Então, sim, eu acho que não tem o protagonista, o antagonista, o secundário. Apenas dois personagens que podem ser, sim, os principais. Em qual contexto a narrativa aconteceu? O conto Teoria do Medalhão foi produzido no contexto da Escola Literária Realista 4. Apesar de suas obras serem vinculadas a esse contexto por representarem algumas das características dessa escola literária, Machado de Assis é um escritor de vanguarda, um homem à frente de seu tempo, e produziu uma obra singular. Tempo cronológico ou psicológico. É um tempo cronológico. Estabelecimento de um conflito. Aconteceu um estabelecimento de um conflito quando o pai e seu filho ficam a sós na sala. O pai aconselha o filho a se tornar um medalhão, ou seja, um homem que, ao chegar à velhice, tenha adquirido respeito e fama na sociedade. Agora eu vou fazer a análise final do conto A Teoria do Medalhão. Este conto trabalha basicamente as mesmas ideias tratadas em O Espelho, com a aniquilação do indivíduo em favor de uma imagem e posição social considerada privilegiada, também encontrada paralelo no conto O Segredo do Bonzo, onde a propaganda pessoal e a aparência valem muito mais do que a essência. Através da fala absolutamente irônica do pai, entrevê-se a dura crítica de Machado de Assis à sociedade brasileira. De um lado temos um pai que deseja ver seus ideais frustrados realizados pelo filho.
e de outro temos um filho que aceita passivamente todas as imposições do pai, pois é o papel social que cabe ao filho na sociedade. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Foram suas últimas palavras.